Bom, falando aí de ato ilícito, vou aproveitar aí para compartilhar com vocês como que a gente vai tratar do ato ilícito. Inicialmente eu quero apresentar para vocês o artigo 186 e o artigo 187 do Código Civil. Eles vão tratar de ato ilícito, e aí você vai encontrar a disposição textual dizendo o seguinte, que aquele que por ação, omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Também comete ato ilícito o titular de um direito que ao exercê-lo excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico, social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Então aqui a gente tem duas espécies de ilícito. A gente tem o ilícito que demanda uma análise subjetiva de culpa, né, ou do dolo. Você tem a culpa em sentido genérico no direito civil, diferentemente do direito penal, onde no direito penal você vai analisar a conduta voluntária e consciente para a prática do ato ilícito definido na norma penal. Agora, quando você fala do ilícito civil, você vai levar em consideração a culpa em sentido amplo. Então, aqui fica descrito que a mera negligência ou imprudência, que seria uma conduta culposa lá no direito penal, já é suficiente para você se deparar com ato ilícito. Qual é a diferença específica, e isso fica muito claro no texto do Código Civil, que você vai se deparar no artigo 186 e no artigo 187, que distingue um do outro. No artigo 186, ele traz uma disposição dizendo que causar, ele fala de violar direito e causar dano a outrem. Então, me parece aqui que você tem dois elementos fundamentais. Você tem o ilícito, que seria violar a norma, violar o direito propriamente dito, e ainda assim causar o dano. Há uma série de críticas na doutrina no sentido de que o ilícito ele não necessariamente precisa você evidenciar o dano. O dano ele seria um requisito fundamental, um requisito elementar que precisa ser demonstrado na hipótese de responsabilidade. Então, para você medir lá a extensão do dano, para fins de danos morais, quando você tem a esfera existencial atingida, ali sim você precisa demonstrar o dano, mas é um tema de responsabilidade. O ilícito por si só, ele não depende da demonstração do dano. Se você tiver a violação do direito, já é suficiente para você identificar o ilícito. Já no artigo 187, ele não fala necessariamente na questão do dano, ele diz apenas que vai cometer o ato ilícito titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites, e aqui você está tratando do chamado abuso do direito. Então, eu tenho o direito, por exemplo, de fazer a cobrança de uma dívida, de cobrar o aluguel, por exemplo, mas eu não posso abusar desse direito, não posso pegar o megafone e sair chamando a pessoa de caloteira, que ela está me devendo, colocar num quadro de aviso, e isso seria o abuso do direito. Então, por mais que você tenha um direito, esse direito ele tem que ser exercido de forma regular, por isso que se fala no exercício regular do direito. O exercício irregular do direito, ele extrapola os limites estabelecidos na lei. Ainda que isso não esteja claro de forma objetiva, de alguma forma você vai se deparar com um parâmetro, com um limite. Existe um limite para você exercer esse direito, e esse limite ele é amparado no princípio da boa-fé objetiva, nos limites impostos pelos fins econômicos e também pelos bons costumes. E aí você vai falar assim, poxa Marcelo, mas tudo isso aí tem um caráter subjetivo. Sem dúvida, né? Quando você se depara com o termo bons costumes, quando você se depara com o termo fim econômico ou social, quando você se depara com o termo princípio da boa-fé, até para você entender o que é a boa-fé, só no caso concreto que será possível apurar. Então, o juiz do caso concreto, sem dúvida, ele vai levar em consideração as circunstâncias, né, as circunstâncias fáticas, porque uma coisa é eu mostrar para você uma fotografia, outra coisa é você estar diante de mim no cenário fático
e você perceber ali, você sentir o que está acontecendo, né? Você sentir a luz do sol bater nos seus olhos, você sentir a brisa do mar, você sentir o suor escorrendo pelo seu corpo, isso é uma coisa. Outra coisa é você analisar a fotografia de alguém que está na praia. E aí o juiz do caso concreto ele vai tentar identificar o que de fato aconteceu, levando em consideração aquelas circunstâncias que estão presentes numa situação fática, para ele avaliar se existe ali um excesso ou não dos fins econômicos, sociais, do princípio da boa-fé e dos bons costumes. O que seria bons costumes? O que seriam esses fins econômicos e sociais? Na verdade, você tem aqui um conceito jurídico indeterminado. O que é o conceito jurídico indeterminado? É aquele vácuo normativo, e aí propositalmente o legislador ele vai deixar um espaço para o intérprete ele definir, ele complementar o conteúdo da norma. Algumas pessoas me perguntavam, né, professor, o juiz ele cria a lei? Na verdade, o juiz não cria a lei, ele interpreta a lei, ele aplica a lei. Mas eu posso dizer que o juiz cria o direito? Na minha percepção, sim, porque se ele vai interpretar a norma, e existe uma diferença, eu já falei isso para quem é meu aluno, e as pessoas sabem que existe uma diferença entre texto e norma. Então, texto é um conjunto de símbolos linguísticos, e a norma é o que você extrai da interpretação do texto. Bom dia, pessoal, tem uma galera acompanhando aqui cedo no Instagram, Renata, o Portela, Larissa, tem uma galera aqui. Bom dia a todos que estão participando, sejam bem-vindos. Então você tem essa questão que seria aí critérios de natureza subjetiva, onde o juiz do caso concreto, na hora dele decidir, ele vai ter que justificar, vai ter que fundamentar quais são as razões que são levadas em consideração para fins dele identificar que houve um abuso do direito. Então dá para você definir de forma objetiva o que é abuso de direito? A meu ver, não. Você teria que analisar o caso concreto. Evidentemente que há situações que isso fica mais explícito. Exemplo, chamar a pessoa de caloteira quando você tem o direito de cobrar uma dívida. Isso por si só me parece que já seria suficiente para você dizer que há aqui o abuso do direito. Agora, muitas vezes isso não vai ficar tão evidente, vai ficar tão claro, e aí vai depender de uma análise mais apurada na situação concreta. Uma outra questão que deve se levar em consideração refere-se à análise da responsabilidade. Então, enquanto o artigo 186 ele traz uma espécie de responsabilidade subjetiva, porque vai exigir a análise da culpa da pessoa por ação ou omissão, seja por negligência ou imprudência, violar o direito de outrem. Então isso vai depender, vai demandar uma análise de mérito para você verificar se houve ou não culpa e se a análise da culpa se exige você avaliar a culpa, você está falando da responsabilidade subjetiva, que difere a responsabilidade subjetiva da responsabilidade objetiva, exatamente a necessidade de você apurar a culpa. Se não há necessidade de apurar a culpa, a gente está falando da responsabilidade objetiva, e aí encontraria amparo no artigo 187. Então, quando a pessoa abusa do direito por si só, as circunstâncias fáticas vão nos levar à análise, à apuração do ato ilícito. Então, você não precisa avaliar se houve culpa ou não. Inclusive há casos, depois eu vou citar aqui, hoje fazendo uma busca no site do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, e também tem uma decisão do Conjure, inclusive que envolve uma faculdade que tinha aberto um curso de engenharia. Eu vou fazer a leitura aqui, uma síntese do caso concreto para vocês entenderem como que isso se aplica na prática. Não adianta você saber a teoria, como que isso está posto no Código Civil, mas sim como isso vai ser aplicado na prática depois, para você saber como manejar o direito, né? Como operar o direito. Por isso que o professor Miguel Reale falava do princípio da operabilidade. Não é suficiente só você saber o texto, é muito mais do que o texto, você compreender a norma para aplicar ao contexto. Então você tem a ação ou omissão voluntária ou que se dê
por negligência ou imprudência. Então, a ação ou omissão voluntária, me parece que aqui ele está falando de uma conduta dolosa, que é aquela conduta dolosa lá do direito penal. E a negligência e a imprudência, ou melhor, a negligência e a imperícia estariam inseridos aí no conceito de culpa. No direito penal, quando se fala em culpa, você está tratando da chamada inobservância de um dever de cuidado. A conduta culposa seria uma conduta descuidada e perigosa. Aqui no direito civil também, se você falhar, né, se você for imprudente ou negligente, apesar de falar imprudência aqui, mas parece que a imprudência, a negligência e a imperícia, que são formas de exteriorização da culpa. Então, se alguém perguntar para você o que é culpa, culpa não é imperícia, imprudência e negligência. Culpa é a inobservância de um dever de cuidado. A forma que a culpa é exteriorizada, aí sim você vai ter ela sendo exteriorizada através da negligência, da imprudência ou da imperícia. E o dolo, você tem uma conduta consciente voluntária, cuja finalidade é causar um resultado que venha lesar ou lesionar, melhor dizendo, um bem jurídico tutelado pela norma penal. Aqui a gente está falando de direito civil, você tem direitos que são tutelados pela norma civil, pelo Código Civil, pelas normas de direito privado, e esses direitos, ora, eles têm um caráter patrimonial, ora, eles têm um caráter extrapatrimonial. O que você deve levar em consideração além disso? Assim, bens jurídicos, eu já tinha falado isso em algum momento, para quem é meu aluno sabe que eu já tinha tratado desse tema. Você tem lá no espaço, no âmbito do direito civil, de um lado a esfera patrimonial, de outro a esfera extrapatrimonial. Na esfera extrapatrimonial, você vai se separar com os chamados direitos da personalidade. Então, o seu direito de imagem, seu direito ao nome, a sua honra, né, a sua moral, tudo isso se enquadra dentro do direito extrapatrimonial ou existencial. São direitos que você não tem como valorar economicamente. E por outro lado, você tem aqueles bens jurídicos que você valora economicamente, e aí que seria o seu carro, sua casa, tudo aquilo que você enquadra no conceito de patrimônio. Por exemplo, quando as pessoas se casam ou constituem união estável, você tem efeitos que vão atingir a esfera patrimonial, você tem efeitos que vão atingir a esfera pessoal, inclusive a possibilidade de você alterar o seu sobrenome, os deveres do casamento que são estabelecidos no artigo 1566, isso vai atingir a esfera pessoal. Por outro lado, as pessoas podem eleger um regime de bens que seja mais conveniente, se eles vão comunicar os bens móveis ou somente os bens imóveis, se vão adotar o regime da comunhão parcial de bens, da comunhão universal de bens, isso fica na esfera de disponibilidade das pessoas, e aí cada um, de acordo com a sua autonomia, o casal, de acordo com a sua autonomia, vai definir qual é o regime que vai adotar. Então você tem lá no Código Civil o regime da comunhão parcial de bens, o regime da comunhão universal de bens, o regime da comunhão, o regime da separação total de bens e o regime da separação final nos aquestos, que aí seria um regime que hoje quase não é utilizado no Brasil. Ele tem referência no direito argentino, mas aqui no Brasil comumente você vai se deparar com o regime da comunhão parcial. Me parece que não é o mais adequado. Na minha opinião, o regime legal deveria ser o regime da separação total de bens, levando em consideração que o casamento ou a união estável seja a finalidade que você pensar aí em torno da família, porque quando as pessoas se casam ou constituem união estável, a finalidade, me parece precípio aqui, é você formar a família. O que vai acontecer na esfera patrimonial de um e de outro, isso aí independe, porque me parece que o patrimônio ele está na sua esfera de individualidade, e aí a lei, quando ela diz que pelo regime da comunhão parcial de bens, se não houver opção, presume-se que aqueles bens que foram adquiridos de forma onerosa na constância do casamento vão pertencer ao casal. Não me parece aqui a posição mais adequada, inclusive hoje, quando você tem a autonomia privada também enquadrada dentro do conceito de dignidade humana, e por isso que é importante você entender o ato ilícito. Uma coisa é a autonomia da vontade, outra coisa é a autonomia privada. Eu não posso fazer aquilo que eu simplesmente tenho vontade, porque a minha vontade pode extrapolar os limites
do direito, e aí você teria o abuso do direito. A minha vontade ela está limitada pelo direito. O ordenamento jurídico ele vai estabelecer liberdades que têm natureza relativa. Então, quando eu faço minhas escolhas, quando eu tomo as minhas decisões, e é claro que o ser humano, para que ele tenha uma vida digna, ele tem que ter no mínimo a possibilidade de fazer as suas escolhas, a partir do momento que ele se torna capaz. Se ele faz escolhas que sejam abusivas, ele vai estar diante da violação do direito, do abuso do direito, e, portanto, você tem aqui uma hipótese de ato ilícito. Então, a gente deve ter cuidado, porque por mais que você tenha o direito de fazer escolhas, que você possa se valer da sua autonomia, essa autonomia ela não tem caráter absoluto, e por isso que não se fala mais hoje em autonomia da vontade, como se dizia, como eu estudei lá no Código 16. Hoje a gente fala em autonomia privada, exatamente por conta do limite estabelecido pela boa-fé objetiva, pela função social dos contratos, pela função social da propriedade, que são princípios, e princípios eles têm força normativa. Eu já tinha falado, para quem é meu aluno sabe, eu falei que você vai separar no ordenamento jurídico normas-regra, ou normas-regras, e normas-princípios. As normas-regras, elas estão de forma mais bem definida, objetivamente descrevendo ali o direito. Já os princípios são normas mais abertas, você tem uma densidade normativa mais abrangente, o princípio ele vai se espraiar pelo ordenamento jurídico como um todo, então você não tem essa percepção bem clara e objetiva de como que você vai aplicar o princípio. Mas o princípio ele vai se aplicar em toda e qualquer situação em que você possa encaixar ele. Princípio da dignidade humana. Você não tem uma situação específica para você trabalhar com a ideia de dignidade humana. Em qualquer situação jurídica que envolva a pessoa, você pode fazer menção ao princípio da dignidade humana. Como, por exemplo, toda relação jurídica que você se depara com um contrato, no contrato você vai poder se valer da função social do contrato. Eu posso firmar qualquer contrato? Não, você tem contratos que podem atingir a esfera social. Vamos imaginar lá o exemplo que eu cito: numa pequena cidade você tem a empresa A, B e C, numa pequena cidade você tem a empresa A, B e C e o público A, B e C. A empresa A atende um público de alto poder aquisitivo, a empresa B a classe média, a empresa C as pessoas que são vulneráveis. Se a empresa A, que vende um produto a um valor bem elevado, adquire a empresa B e a empresa C, fazendo um contrato ali empresarial de trespasse, nesse caso você vai ter o público B e o público C prejudicado, porque não vai ter acesso a esse produto, se for um produto de natureza essencial, porque o produto ele vai estar num valor muito elevado. E aí você teria aqui uma espécie de contrato que viola o princípio da função social, como a propriedade. Se eu tenho uma propriedade e eu não der a ela uma função social, eu corro risco de perdê-la pelo uso capião. Então tudo isso está relacionado ao abuso do direito. Há um caso, um direito francês, em que a pessoa tinha lá um imóvel, o seu vizinho ele criava balões dirigíveis, e esses balões em determinado momento incomodaram lá esse rapaz que vivia do lado, que era o vizinho, e ele colocou uma cerca, aquelas tem um termo específico no direito penal, agora me fugiu a cabeça, mas seriam aquelas espadas, né, de São Jorge, ou que tem uma ponta de lança, né, aquelas pontas de lança numa altura muito elevada, justamente para furar os balões. Então, à medida que os balões subiam, ele não conseguia, né, a pessoa que era o engenheiro lá, que era o vizinho que queria colocar em prática a sua descoberta, a sua engenhoca, ele tinha dificuldade porque o vizinho ficava atrapalhando. Imagina uma pessoa que mora do lado da sua casa, que mora no mesmo corredor do seu apartamento, do seu prédio, no mesmo condomínio, às 3 horas da manhã, toda semana ela está fazendo festa, e você tem que acordar cedo para trabalhar, e isso configura um abuso de direito. A pessoa tem direito, sim, de aproveitar
o seu bem, o seu patrimônio, a sua casa, as unidades autônomas dentro de um condomínio, mas ela não pode afetar também a vida de outras pessoas, porque isso poderia configurar um abuso de direito. Inclusive, há regras condominiais que vão estabelecer uma série de limites ao exercício da propriedade, que você vai chegar à conclusão que o direito de propriedade ele não tem um caráter absoluto. Por mais que você compreenda que seja um direito absoluto, ele não vai ter um caráter absoluto. É possível você se deparar com situações em que o ato ilícito ele vai estar amparado pelas chamadas excludentes de ilicitude, ou seja, aquele ato que antes era ilícito, ele passa a ser considerado lícito. Então, alguém pode eventualmente praticar um ato e aí se beneficiar da chamada legítima defesa, estado de necessidade, o exercício regular de um direito. Vamos imaginar que você está em casa, está sozinho, está sozinha, o seu chuveiro deu um problema, deu um curto-circuito no sistema elétrico da sua casa e começou a pegar fogo no chuveiro, e aí esse fogo alastrou pela cozinha. Eu percebi a fumaça, derrubei a porta da sua casa, te salvei, mas te causei um prejuízo, porque eu derrubei a porta da sua casa, você vai ter que comprar uma outra porta, uma outra fechadura. E a pergunta é, será que eu pratiquei um ato ilícito? Porque aqui diz quem, por ação, omissão, negligência ou imperícia causar dano a outrem, praticou ato ilícito. E aí, se há dano, existiria a possibilidade de responsabilidade civil. Antes de se falar em responsabilidade civil, você vai analisar se a conduta é lícita ou ilícita. Então, você tem como excludente de ilicitude a legítima defesa, o estado de necessidade e o estrito cumprimento e o exercício regular do direito. O estrito cumprimento do dever legal, ele, na esfera do direito civil, você tem que ter um cuidado, porque geralmente você vai estar diante de uma situação que quem está praticando o ato é um agente do Estado, e aí o agente do Estado pode alegar que agiu ali no estrito cumprimento do dever legal. Quando a gente fala em responsabilidade civil do Estado, eu vou trabalhar com o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que fala da responsabilidade objetiva, ou seja, independente de culpa ou dolo, você tem a possibilidade de identificar a responsabilidade do Estado caso a conduta do agente público que agiu em nome do Estado causar dano a outrem, então causar dano a terceiro. Depois, na esfera interna, o Estado pode ingressar com ação em regresso para verificar se houve culpa ou não do agente público em ter causado dano ao terceiro. E aí qual é o cuidado que a gente precisa ter aqui? Uma coisa são as chamadas excludentes de ilicitude, outra coisa são as chamadas excludentes de responsabilidade. Provavelmente vocês já estudaram, eu talvez tenha comentado isso em outro momento, que diante de uma hipótese de caso fortuito ou força maior, o Código Civil ele traz lá as excludentes de responsabilidade. Então, excludente de responsabilidade refere-se ao caso fortuito ou força maior. Tem previsão lá no artigo 393 do Código Civil. Quando vocês estudarem a parte de direito obrigacional, vocês vão perceber quais são os efeitos dessas excludentes de responsabilidade, inclusive para efeito de mora, inadimplemento, a impossibilidade do cumprimento da obrigação. Se ficar definido ali, se ficar apontado, se o juiz identificar que esse descumprimento se deu em razão de um fortuito ou de uma força maior, que seriam os eventos da natureza, a doutrina, alguns autores fazem essa distinção. Para o direito civil, lá para o Código Civil, não importa se é o fortuito ou se é a força maior. O que importa é você avaliar se o fortuito ele é um fortuito interno ou se ele é um fortuito externo, se ele tem relação ou não com a atividade desempenhada por quem está oferecendo o serviço. Por exemplo, um serviço de transporte, se você ingressa no BRT ou dentro de um ônibus, você é assaltado dentro desse ônibus, não há responsabilidade da empresa, pelo menos em tese, porque o assalto é um ato praticado por terceiro, e aí você teria um fortuito externo que não seria previsível, e aí, portanto, também não há como
falar em responsabilidade não tem relação com a atividade do transporte, ainda que o transportador tenha que te levar de um ponto a outro em segurança. Só que quando você tem a hipótese do crime, né, quando você tem a prática da conduta criminosa, do assalto ao ônibus, você está diante de uma situação de segurança pública, e a segurança pública é a responsabilidade do Estado. Você poderia... pergunta que surgiria, mas então significa dizer que eu posso responsabilizar o Estado? Depende, porque na responsabilidade civil do Estado, tanto na responsabilidade civil do Estado quanto na responsabilidade civil privada, deve-se apurar o nexo de causalidade. Então, até que ponto aquela omissão do Estado, a impossibilidade, o Estado pode apontar que é impossível ter um policial militar para cada pessoa. Então, é claro que em determinada situação, se o Estado ele tem ciência, ele é comunicado que houve um fato e que determinado fato está acontecendo de forma reiterada no ambiente, em determinado local da sociedade, em determinado local da cidade, melhor dizendo, o Estado ele tem que agir. Se ele não agir, aí sim você pode encontrar o nexo de causalidade para fins de responsabilidade civil. Então, cuidado para não confundir excludente de licitude com excludente de responsabilidade. Então, temos aí o exemplo da excludente de licitude como o estado de necessidade, a legítima defesa e o exercício regular de um direito. Só que um exemplo do exercício regular de um direito, vamos imaginar que você tenha alugado um imóvel ou eu tenha alugado seu imóvel na Barra da Tijuca, na beira da praia, de frente para o mar, número 3.400, e você me liga e fala: Marcelo, olha só, eu vi aqui que você não pagou o aluguel, tem 2 meses aí sem pagar o aluguel, e claro que agora nesse período de pandemia, em razão aí das novas disposições, inclusive há um projeto de lei em andamento, vamos imaginar que seja um período de normalidade, e aí eu não tenha pago o aluguel, você tem a possibilidade de ingressar com a ação de despejo, se eu não cumprir aquilo que ficou estabelecido no contrato. Você fala para mim: Marcelo, se você não pagar, eu vou ingressar com a ação de despejo. Isso seria um abuso do direito? Isso seria um ato ilícito? Isso seria configurado uma ameaça? Poderia ser considerado uma coação? Porque nós falamos de hipóteses que podem gerar a anulabilidade do negócio jurídico. Esses casos de anulabilidade, quando você tem lá o dolo, o erro, a coação, o estado de perigo e a lesão, isso seria ato ilícito? Bom, você pode enquadrar como ato ilícito. O que você não pode é enquadrar o exercício regular do direito no conceito de coação. Então, a pessoa, a figura do locador, ele tem o direito de cobrar o pagamento do aluguel. Se ele está cobrando e ele está dizendo que se você não pagar, ou no caso, se eu não pagar, ele vai ingressar com a ação de despejo, ele está dentro do direito dele. Então, isso seria um exercício regular do direito. Agora, é claro, ele não pode sair falando para todo mundo, né, divulgando, dizendo que eu sou caloteiro e que eu não paguei a conta, ficar insistentemente me ligando todos os dias, de madrugada, sem um horário, fora do horário comercial. Isso pode configurar abuso do direito. Há casos que vocês vão identificar lá no Código de Defesa do Consumidor, e é isso que é importante demarcar, porque quando eu olho para o Código Civil, eu estou tratando das relações jurídicas entre pessoas iguais. Quando eu olho para o Código de Defesa do Consumidor, eu parto do princípio que essas pessoas são desiguais. A situação jurídica de cada pessoa é diferente. Por mais que você tenha a situação econômica equivalente, porque uma coisa é você falar de hipossuficiente, outra coisa é você falar da pessoa vulnerável. Então, o vulnerável, ele pode ser vulnerável técnico, ele pode ser vulnerável econômico, ele pode ser vulnerável jurídico. Então, você vai separar com uma situação na relação de consumo onde o consumidor ele tem uma condição econômica até mais elevada do que o fornecedor de um produto ou de um serviço. Vamos imaginar que você tenha lá uma loja de confecção que faça conserto de roupas, ou uma cafeteria, uma pequena cafeteria. Você pode ter um grande empresário que vai tomar café nessa cafeteria, um grande empresário, uma grande empresária que utilize aquela confecção para consertar suas roupas. Se você colocar no patamar econômico, essa pessoa tem uma condição econômica muito mais elevada do que
o fornecedor. Agora, no que se refere à vulnerabilidade técnica, o serviço que é oferecido e o produto que é oferecido pelo aquele fornecedor, ninguém mais do que ele conhece aquele produto e aquele serviço. Então, o consumidor ele vai estar sempre numa situação de vulnerabilidade e isso gera um desequilíbrio na relação jurídica de consumo. Por isso, o Código do Consumidor ele tenta equilibrar essa relação jurídica. Então, é bem possível, e aí fica mais sensível você identificar o ato ilícito nas relações jurídicas de consumo do que nas relações jurídicas do Código Civil. Porque no Código Civil você parte do princípio que as pessoas estão no mesmo patamar, seja na esfera econômica, seja na esfera técnica ou seja na esfera jurídica. A questão jurídica também, você vai ter pessoas que não têm conhecimento jurídico sobre a matéria, sobre aquele assunto que elas estão envolvidas. Isso também é levado em consideração para que você mantenha o equilíbrio da relação jurídica. Lá no Código de Defesa do Consumidor, você pode separar com um fato que configure a quebra objetiva da base do contrato, que aqui no direito civil seria a hipótese de lesão. O plano de saúde que delimita o número de dias que a pessoa pode ficar internada para ele fazer a cobertura. Essa delimitação estabelecida pelo plano de saúde, se você tem um contrato desse que tem essa cláusula é abusiva. E aí você tem uma relação de consumo. Se você está diante de um contrato onde você assume uma onerosidade excessiva e há uma vantagem excessiva para a outra parte, você está diante da lesão. O artigo, parece 157, fala da lesão nas relações privadas regidas pelo Código Civil. Quando eu falo do abuso de direito, da cláusula abusiva, lá no contrato de plano de saúde, eu tenho uma matéria que é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Contrato de seguro, o seguro que diz que ele que vai estipular o valor a ser pago pelo prêmio caso a pessoa tenha lá a perda do veículo, né, alguma causa que vem ensejar a perda do veículo. E aí você tem cobertura de perdas e danos do veículo. Caso ele se perder, aí você tem as cláusulas de excepcionalidade, se foi evento da natureza não há cobertura, mas vamos dizer que a pessoa foi assaltada, o carro foi roubado, emprego de violência e grave ameaça, e a seguradora diz que o valor que ela vai pagar como prêmio pela perda do carro, ela própria que vai definir. Então isso aqui seria também uma espécie, no direito civil, no Código Civil brasileiro, uma espécie de lesão, e lá na relação de consumo você teria uma hipótese de abuso do direito. E você aplica esses referenciais do Código Civil, tanto o artigo 186 e 187, para você definir até que ponto você vai estar diante do abuso do direito ou não. É claro que quando você tem uma relação jurídica contratual e aí de natureza obrigacional, a sua referência não é só o artigo 186 e 187, e geralmente o artigo 186 e o artigo 187 eles serão aplicados em situações jurídicas extracontratuais, onde você não tem um contrato. E o artigo 189 do Código Civil, vocês vão estudar lá em Direito Civil 2, ele sim vai servir como referencial para as relações jurídicas obrigacionais, para as relações jurídicas contratuais, onde você tem um acordo de vontade. Deixa eu fazer a leitura aqui do 389, só para vocês perceberem como que ele vai tratar das relações obrigacionais. Diferentemente de uma relação extracontratual, por exemplo, alguém bateu no meu carro. A pessoa que bateu no meu carro não tinha um vínculo contratual comigo. É diferente alguém me contratar como advogado e eu perder o prazo. Nesse caso, eu tenho ali um contrato de honorários advocatícios, eu assumi um compromisso e não dei conta dessa tarefa. Você tem a obrigação de meio, claro que não se trata aqui de uma obrigação de resultado, mas essa obrigação de meio vai exigir de mim que eu cumpra os prazos estabelecidos na lei, os prazos processuais. Então vai dizer o artigo 189, inadimplemento das obrigações. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários advocatícios. Então você tem aí o artigo 189 e o artigo 393
a disposição sobre inadimplemento das obrigações, que seria uma espécie de ilícito contratual. Então eu descumpro aquilo que está no contrato. Outra coisa é descumprir o que está na lei. Eu descumprir o que está no contrato é algo que vai atingir a esfera das pessoas que estão vinculadas pelo aquele contrato, enquanto a violação da lei, você tem a violação à norma de ordem pública, o interesse da coletividade está em jogo porque alguém está descumprindo o que está na lei. No contrato me parece menos grave porque aquele acordo foi firmado entre as pessoas. Então você teria ali uma situação que vai afetar somente aquela esfera de individualidade. Agora, o ato ilícito, quando você se depara com a violação à lei, você está violando uma cláusula geral, que é a cláusula que estabelece o dever de você observar o direito do outro, não causar dano a outrem e dar a cada um o que é seu. Então você não pode se apropriar da coisa de terceiro, você não pode causar lesão ao direito de outra pessoa, porque do contrário você poderá ser responsabilizado diante da prática do ilícito. E o simples ilícito, como eu falei, não vai exigir o dano por si só. Basta você ter o ilícito, ainda que tenha o ilícito, é possível que não tenha dano. Uma outra questão que é relevante refere-se à possibilidade da responsabilidade civil por ato lícito, e isso vocês encontram no artigo 929 e no artigo 930, seja por conta do estado de necessidade ou seja por conta da legítima defesa, haverá a possibilidade de responsabilidade civil, ainda que o ato seja lícito. Exemplo, uma pessoa está dirigindo o seu veículo numa via, alguém dá uma fechada no carro dessa pessoa e, para não atropelar um pedestre que está na calçada, essa pessoa acaba batendo no muro de uma casa e derruba esse muro. O proprietário dessa casa, ele pode ingressar com uma ação de responsabilidade civil contra a pessoa que derrubou o muro. A pessoa que derrubou o muro vai alegar que agiu em estado de necessidade de terceiros para salvar a vida daquele pedestre, mas ainda assim haverá a possibilidade da responsabilidade civil, porque a pessoa que sofreu o dano não tinha nada a ver com aquela situação fática, jurídica, em que ensejou uma conduta para a defesa do interesse de terceiro, o estado de necessidade de terceiro. Na legítima defesa, você tem a aberratio ictus, que seria a aberração na causa. Parece que é isso. Bom, enfim, seria o que é a terminologia lá do direito penal, seria o erro da execução. Vamos imaginar que em legítima defesa eu dispare uma arma e esse tiro não atinge exatamente quem estava me agredindo ali, ainda que eu utilize os meios proporcionais, eu atinja uma outra pessoa. A história da bala perdida. Essa outra pessoa que sofreu a lesão, poderia ela ingressar com ação de responsabilidade civil contra mim? Sim, porque ela não estava também inserida naquele contexto fático da injusta agressão. Eu posso repelir a injusta agressão, desde que seja de forma imediata e proporcional, mas se eu atingir o terceiro, se eu errar na execução, eu poderei ser responsabilizado na esfera civil. E aqui, além do ato ilícito, eu estou trazendo algumas questões referentes à responsabilidade civil. Erro na execução, a Gilza falou lá, é isso mesmo. O erro na execução vai gerar a responsabilidade civil. Essa disposição vocês encontram no artigo 929 e no artigo 930 do Código Civil. Deixa eu pegar aqui o texto do artigo para não ficar parecendo que eu estou inventando coisa, né? Artigo 929, ele vai dizer o seguinte: se a pessoa lesada ou o dono da coisa, no caso do inciso 2 do artigo 188, né, que vai trazer lá o estado de necessidade, não forem culpados do perigo, assistir-lhe-á o direito à indenização do prejuízo que sofreram. Então, no caso lá daquele cidadão que teve o muro derrubado, ele não tinha nada a ver com a história, ele não estava nem envolvido
na situação fática, ele acabou sofrendo um prejuízo, ele vai poder ingressar com a ação de responsabilidade civil porque sofreu um dano sem ser o causador do perigo. E o artigo 900... sim, claro que nesse caso, a possibilidade dele ingressar com uma ação, aquele que foi acionado judicialmente para reparar o dano, vai poder ingressar com uma ação contra a pessoa que fechou, aquele que deu a fechada no veículo do condutor que derrubou o muro. O condutor que foi responsabilizado vai poder ingressar com ação em regresso para ter de volta aquilo que teve que reparar em razão do dano causado à pessoa que teve lá o muro derrubado. Esse é um exemplo, você vai ter outras hipóteses aqui, é só um exemplo para vocês entenderem como que se aplica essa disposição do Código Civil. E o artigo 930 fala que no caso do inciso 2 do artigo 188, se o perigo ocorreu por culpa de terceiro, contra este terá o autor do dano ação regressiva para haver a importância que tiver ressarcido ao lesado. Então você tem aqui a chamada ação em regresso. E a mesma ação competirá contra aquele que, em defesa de quem se causou o dano... Deixa eu abrir aqui. Agora sim. A mesma ação competirá contra aquele em defesa de quem se causou o dano. Artigo 188, inciso 1. Então você tem aí essas questões, mais uma vez, em relação ao estrito cumprimento do dever legal, o agente público que age em nome do Estado, se ele abusar na sua ação, e ainda assim que você tenha um ato lícito, né, porque há a possibilidade da responsabilidade civil pelo ato lícito. Um exemplo muito claro para quem mora na cidade do Rio de Janeiro sabe do que eu estou falando. Não sei hoje como que está, claro que agora em razão da pandemia provavelmente você não vai se deparar com esse cenário, mas no Rio de Janeiro nós tivemos um momento muito conturbado, especialmente no centro da cidade, do confronto entre comerciantes ambulantes e a guarda municipal do Rio de Janeiro. Então você tinha ali, geralmente no horário das 3 horas da tarde, né? Se você estivesse passando pelo centro da cidade, caminhando ali pela Avenida Rio Verde, algum tipo de lesão, seja pela atuação da instituição guarda municipal, seja por conta da ação dos ambulantes, porque você tinha ali uma situação de descontrole urbano, e a guarda municipal vinha para fazer o controle urbano. Então, ainda que aqueles agentes estivessem no seu exercício, no seu estrito cumprimento do dever legal, seguindo exatamente os parâmetros estabelecidos na lei, o princípio da legalidade, se porventura alguém sofresse um dano, você poderia ter a responsabilidade da instituição guarda municipal, uma vez que você tinha ali os agentes atuando em nome do Estado e que, em razão da sua atuação, isso veio repercutir na esfera pessoal ou patrimonial, sofreram um dano, e o Estado, quando eu falo Estado, eu falo poder público, né? Seja o município, seja a União, seja o Distrito Federal ou os estados em sentido estrito. Então, o município do Rio de Janeiro, no caso, em razão da Guarda Municipal do Rio de Janeiro ser uma autarquia e ter personalidade jurídica, ela própria seria responsabilizada pelos seus atos. Então, a pessoa jurídica Guarda Municipal seria a ela imputada a responsabilidade, depois ela teria a possibilidade de ingressar com ação em regresso contra o agente causador, se eventualmente apurasse a culpa ou dolo, que é chamada dupla garantia, né? Você tem um agente, você tem a pessoa que sofreu a lesão, que vai poder se valer da responsabilidade objetiva, e você tem o agente público que, para ser responsabilizado, terá que ficar demonstrada a culpa. Então você tem aqui uma espécie de dupla proteção, ora para aquele que sofreu o dano, ora para o agente público, que vai ter que ficar demonstrado, no caso o ônus vai caber à administração pública de demonstrar a culpa do agente público, a fim de ingressar com ação em regresso. Em relação à indenização, ao direito de indenizar por conta do ato ilícito, exatamente, tinha falado do erro da execução, eu fiz uma anotação aqui, exatamente, o termo é aberratio ictus, que é o erro na execução.
embora lícita, gera o dever de indenizar, conforme a disposição do artigo 188, inciso 1, e o artigo 930, parágrafo único. Você tem como sanções civis, só ver aqui o nosso horário, bom, estou dentro do tempo, não se resumem no dever de indenizar ou de ressarcir. Então você pode compreender ainda, diante de uma sanção civil, qual a hipótese? Você tem a autorização para a prática de certos atos pelo ofendido, a perda de certas situações jurídicas, direitos, pretensões e ações. Um exemplo claro é a perda do poder familiar. Então, se você tem ali o abuso do direito, o abuso do poder familiar, você pode ter uma situação jurídica onde os pais vão perder esse direito. A autorização, quando você fala da autorização como uma espécie de sanção, aquele doador que sofreu um ato, uma agressão diante do donatário indigno, ele tem autorização de revogar a doação, e isso seria uma espécie também de sanção civil. Ou a neutralização da eficácia jurídica, que seria a não produção dos efeitos de um ato como sanção. A responsabilidade civil é efeito de certos atos ilícitos civis, então você vai ter aí como consequência a responsabilidade civil. Como eu falei, você pode ter o ilícito que vai ensejar a responsabilidade, você vai ter ilícitos que não vão ensejar responsabilidade. E por que não? Porque para se falar em responsabilidade, você tem um pressuposto, que é o dano. Para você falar em ato ilícito, não necessariamente você precisa ter o dano. Então, o dano é um pressuposto da responsabilidade civil, não é um pressuposto do ato ilícito. Então, vale a pena depois dar uma olhada lá no artigo 497 do Código de Processo Civil, inclusive, que traz a chamada tutela específica. Então, não existe uma relação necessária entre o ilícito civil e o dever de indenizar. O ilícito indenizante, sim, você tem algumas espécies de ilícito. Então, eu vou elencar aqui para vocês. Depois que meu aluno está acompanhando pelo Teams, eu vou sintetizar essas ideias. Eu já tenho o resumo pronto. É que eu fiz no rascunho, não deu tempo para digitalizar o material, mas eu passo para vocês. Depois, para quem está me acompanhando aí no Instagram, o vídeo eu vou converter para a minha página no YouTube e vou tentar deixar uma descrição, alguma coisa para o pessoal ter acesso a esse material. O professor Rafael está me acompanhando aí, eu vou até pedir a ajuda dele depois para me auxiliar nessa questão, porque ainda não estou muito inteirado na tecnologia, nessas questões aí de vídeo, material. O professor Rafael já está mais avançado. Agradeço aí a presença do Fábio, meu querido gestor acadêmico, o professor Marcelo Nascimento. Bom, então vamos seguir aqui. Falando dos ilícitos, quais são as espécies de ilícito que vocês vão encontrar na doutrina? E aqui faço referência ao professor Nelson Zenwald, inclusive ele vai detalhar isso, achei interessante, se valendo de outros autores que você também pode encontrar essa especificação, essa classificação. Então, no primeiro momento, ele fala do ilícito indenizante, que seria esse que, em razão do ilícito, pode gerar o efeito de indenizar por conta do dano que foi causado à pessoa. Então, você tem aí um dever daquele que praticou o ato ilícito de recompor a esfera jurídica do agredido. É certo que, quando você tem uma lesão a direito da personalidade, não há como falar em reparação, você até pode falar em indenização, porque a lesão ao plano existencial do direito é algo irreparável. Imagina a mãe que perdeu o filho no atropelamento. A dor dessa mãe é algo irreparável, você não tem como mensurar economicamente, né, qual foi a perda dela. Mas pode o juiz entender que, a título de sanção, vai ter que pagar aquele causador uma indenização. Você tem o ilícito ilícito caducificante, que ele vai configurar a perda de um direito. Então você teria aí como referência o artigo 1638, eu já tinha citado a perda do poder familiar no Código Civil. Quem está estudando direito de família, ou quando vocês forem estudar direito de família, isso vai ser falado. Há hipóteses no Código Civil que podem ensejar a perda do poder familiar.
O artigo 1992, que é a sonegação, a pessoa que é herdeiro, ele esconde o patrimônio para não dividir com os demais herdeiros, então isso pode gerar um efeito caducificante, que é a perda do direito dele ter acesso a esse bem que ele sonegou. E também nós temos uma regra que eu já falei aqui para quem é meu aluno na disciplina Teoria do Direito Civil, que é a regra do artigo 1220, o possuidor de má-fé, que refere-se aos efeitos da posse de má-fé em torno das benfeitorias. Eu tenho benfeitorias que são consideradas necessárias, úteis e voluptuárias. Dependendo da posse, vamos imaginar que eu ingressei no imóvel que eu sei que não me pertence. Pergunta é, essa posse é de boa-fé ou é de má-fé? Eu vou presumir que essa posse é a de má-fé. A posse de boa-fé, eu tenho muitas vezes um justo título, eu tenho um contrato, eu não tenho ciência que aquele imóvel que eu estou exercendo posse, ele não me pertence. Ou você tem uma situação de contrato de locação, que aí você vai se deparar também com a posse de boa-fé. Contrato de locação, ele tem um tratamento específico no que se refere a benfeitorias, nos artigos 35 e 36 da Lei 8.245. Se não tiver uma posição contrária no contrato, na cláusula contratual, as benfeitorias necessárias e úteis serão indenizáveis, as úteis desde que autorizadas pelo locador. E as voluptuárias poderiam ser levantadas conforme a disposição do artigo 36 da Lei 8.245 de 91. Essa regra não vale para tudo, porque você tem o artigo 1219 que fala das benfeitorias na posse de boa-fé. Então, na posse de boa-fé é possível a pessoa exigir a indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis e também o levantamento das voluptuárias, inclusive se valer do direito de retenção. Enquanto não houver a indenização, ela permanecer na posse do bem. E existe uma terceira regra para as benfeitorias, que é a regra que se aplica ao contrato de comodato, empréstimo de coisa infungível. No contrato de comodato, a indenização ela só se aplica às benfeitorias necessárias. Inclusive, o professor Nelson Rosenwald fala da possibilidade do direito de retenção no contrato de comodato, mas somente em relação às benfeitorias necessárias. E a posse de má-fé, você também tem ali o regramento específico no artigo 1220, que vai deixar somente o possuidor de má-fé se valer do direito à indenização às benfeitorias necessárias até para evitar o enriquecimento sem causa. Então vai dizer o artigo 1220 do Código Civil que o possuidor de má-fé, ao possuidor de má-fé, serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem de levantar as voluptuárias. Então, ele fica aí restrito, limitado à indenização das benfeitorias necessárias. Se eventualmente ele fez uma benfeitoria útil, um exemplo aqui, colocou um portão eletrônico porque é algo que daria maior segurança, colocou grade nas janelas porque seria algo que daria mais segurança ali na sua moradia, isso poderia ser compreendido como benfeitoria útil e ele não teria o direito à indenização, ele perderia esse direito. Então, entende-se aqui que seria uma consequência do ato ilícito caducificante, a perda do direito às benfeitorias. Ao chamado ilícito invalidante, esse ato ilícito invalidante vai se aplicar às situações jurídicas que você identifica a nulidade, e isso você vai se deparar nos negócios jurídicos, a nulidade do ato ou a sua anulabilidade. Lá o artigo 166, 167 e o artigo 171, o artigo 166 e 167 fala do negócio jurídico nulo e 171 do negócio jurídico anulável. Então, sempre que você tiver diante de uma hipótese de nulidade ou anulabilidade, você tem um ato ilícito invalidante. Deixa eu ver mais uma outra observação que eu fiz aqui, que refere-se ao ilícito autorizante. E aí o efeito do ilícito seria a autorização da prática de um ato, baseado aí no sistema de autonomia que a parte prejudicada pode praticar. E tem aqui o meu carregador, porque ele está dizendo que a minha bateria está acabando aqui do telefone. Vou colocar aqui para
dar sequência para o pessoal que está assistindo aí pelo Instagram. Então vamos lá. O ilícito autorizante, você tem como exemplo, eu já tinha mencionado também, o artigo 557 do Código Civil, que vai permitir aquele doador revogar a doação diante de um ato de ingratidão. O artigo 557 vai trazer essa possibilidade. Então vamos imaginar que eu tenha recebido uma doação e eu pratique um ato de agressão contra o meu doador, a pessoa que fez a doação de um bem, de alguma coisa me beneficiando. Deixa eu ver aqui a melhor posição, porque, bom, acho que aqui agora foi. Beleza. Então tem uma hipótese aqui em que o doador ele poderá revogar a doação, então é um ato de autorização. Outro exemplo é o artigo 1210, parágrafo 1º, que eu anotei, que é o chamado deforço necessário, ou deforço imediato. Se a pessoa invadir a minha propriedade, eu posso me valer dos meios necessários para combater aquela turbação, né, que seria a perturbação da posse. Turbação da posse é um tema que vocês estudam dentro do conteúdo da estrutura do direito civil, em direitos reais, em direito civil 4, quando se fala lá da posse, né, em direitos reais e também direito das coisas, né, porque a posse não se enquadra no conceito de direitos reais, mas está dentro do conceito de direito das coisas, que é a relação entre pessoas e coisas. E aí nós teríamos também a possibilidade da resolução do negócio pelo inadimplemento. Vamos imaginar que alguém não cumpriu a disposição de um contrato, exemplo, contrato de locação, unilateralmente o locador poderia aí pedir a resolução em razão do inadimplemento. Inclusive, geralmente, se valendo aí da ação de despejo. Você tem ainda a definição de ilícito absoluto e ilícito relativo. O ilícito absoluto, você tem sujeitos indeterminados, enquanto no ilícito relativo, os sujeitos, na verdade, o sujeito passivo é indeterminado, e no ilícito relativo, o sujeito passivo ele é determinado. Então você tem como ilícito absoluto a violação de direitos e relações jurídicas absolutas, como o direito da personalidade e o direito de propriedade. E por outro lado, você teria no ilícito relativo aqueles chamados ilícitos extranegociais e o ilícito negocial. Então, o ilícito relativo e extranegocial surge das relações jurídicas não negociais, tais como a violação dos direitos relativos ao poder familiar e dos deveres relativos à gestão de negócios. Por outro lado, você teria os negócios, o ilícito relativo negocial, que surge da violação dos negócios jurídicos. Como eu falei, você tem lá um acordo de vontades que foi firmado entre pessoas. Se aquilo não for cumprido a contento, você tem um ilícito de natureza relativa negocial. Só vale lembrar aqui que o negócio jurídico não necessariamente ele é um contrato, né? Você pode ter um negócio jurídico que se enquadre no conceito de contrato, mas não necessariamente será um contrato. E aqui já estou finalizando a minha apresentação no Instagram, vou fechar e vou continuar no Microsoft Teams. E por que isso? Porque o contrato necessariamente ele tem que ser no mínimo um negócio jurídico bilateral, você tem que ter duas vontades, por isso que se diz que o contrato ele é um acordo de vontades. E o negócio jurídico? Não necessariamente, você tem negócios jurídicos que são unilaterais, como o testamento, como a oferta, como a promessa de recompensa, são situações em que decorrem exclusivamente de uma vontade. Não necessariamente você teria aí a exigência de duas vontades. Agora o contrato, doação. A doação, por mais que você tenha uma liberalidade do doador, para que ela se consolide, para que ela se efetive, você tem que ter a aceitação do donatário, porque do contrário, enquanto não houver aceitação, os efeitos da doação não serão produzidos. Tem mais outra questão, deixa eu ver aqui se eu separei mais algum ponto, e as outras questões são mais de natureza
jurisprudencial. Hoje se fala... sim, uma outra questão que vale a pena depois vocês pesquisarem é a diferença entre o dano, porque o dano é uma dúvida, né? Quando que você tem efetivamente o dano indenizável ou quando você está diante do mero aborrecimento. Para quem está no Instagram, eu vou interromper essa gravação e vou dar continuidade para falar do que é o dano, né? O dano indenizável e o mero aborrecimento. Esse é um ponto que eu vou dar continuidade aí na sequência. Então, pessoal, agradeço aí para quem estava